Olá pessoal, Winnicott do Zero, aula 21. Então estamos aqui no Adam Phillips, no capítulo A Gênese da Realidade, finalizando esse capítulo, e aliás na reta final do nosso curso, né? E bom, nesse capítulo nós já falamos de dois assuntos grandes, assim, bem importantes, que foi o papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento, né, da criança, e a aula anterior foi sobre o uso de um objeto. É também um conceito bem interessante em Winnicott. E no final desse capítulo ele vai trazer a noção de falso self e verdadeiro self. Trazer um pouco dessa leitura que ele faz. É claro que ao longo do curso eu falei várias vezes sobre isso, porque é um conceito muito trazido por Winnicott, muito pensado na clínica winnicottiana, né, a questão do verdadeiro self, do falso self. Então, assim sendo, apareceu em vários momentos, mas aqui de uma forma mais didática, como é que o Winnicott pensa, que é o momento do raciocínio clínico que ele coloca. Então, no livro, na 191, né? Ele vai dizer assim, ó, na 190, acho que vamos pegar por aqui, ó. A mãe implementa no sentido de realizar o gesto do bebê através de sua própria resposta. Se ela é incapaz de responder a ele através da identificação, ele deve compulsivamente se submeter para poder sobreviver. Então, o raciocínio do espelho, do uso de um objeto, então aquela questão da criança não precisar se submeter à demanda do outro, e sim, assim, o bebê tem lá o seu gesto criativo, a importância do outro materno, do cuidado materno, poder possibilitar com que isso apareça, a necessidade da criança possa entrar em pauta, e não o contrário, né? A necessidade da mãe, o humor da mãe. O Winnicott dá exemplo na aula sobre o espelho, a questão do humor depressivo que impossibilita o bebê de se enxergar no olhar dela, no rosto da mãe. Então, quando isso não acontece, ele fala, a saída é se submeter para poder sobreviver. Se submeter a esse rosto, ao humor dessa outra pessoa, da mãe. Então ele põe a organização do falso self em seu extremo, resulta num sentir-se irreal ou em uma percepção de futilidade, que é algo muito comum de se escutar na clínica, nos nossos tempos, né, atuais aqui, essa questão de um senso de futilidade, um senso de sentir-se irreal. Né? Claro, futuramente, alguma aula, eu posso acabar comentando sobre isso, não de Winnicott especificamente, mas falando de clínica mais geral, de psicanálise em geral, que esse sentimento de irrealidade, esse sentimento de futilidade, ele pode aparecer em diversos quadros, por exemplo, né? Você pode enxergar dentro de uma estrutura obsessiva algo dessa ordem, uma estrutura histérica algo dessa ordem, né? De alguma coisa ali que é irreal, que é uma coisa falseada, mas muito por não querer se reconhecer por uma via de ser o sujeito que deseja, e se colocou muito mais no lugar do sujeito, de objeto, né? Então, assim, em certas situações eu me sinto distante de mim mesmo, eu me sinto não pertencendo a mim mesmo, enfim, você tem uma problemática girando em torno disso, mas também você tem essa forma de pensar a questão de um falso self que foi estruturado ali. Inclusive até vai dar para pensar, assim, se aprofundando, se arriscando, até se casos clássicos tomados como neuroses clássicas não seria lido de uma outra forma pelo viés winnicottiano por vias de falsos selves, que é mais ou menos por onde o raciocínio, porque minha clínica passa por esses dois lados, né? Fico dialogando Winnicott com Freud e com Lacan, são três autores que eu sempre estou lendo e escutando e pensando, problematizando as situações. Eu acho que acaba ficando um pouco arriscado ficar num lugar só e não fazer essa reflexão. Enfim, então nessa caminhada, daí ele põe assim, então esse senso de futilidade, um sentir-se irreal, mas o Winnicott deixa claro, gradações de falso self. E estas podem ser resumidas começando com o caso mais severo. Então ele vai colocar assim, né, falso self no fim das contas, eu vou ter tanto no nível brando e até no nível da saúde, da normalidade, até chegar num extremo mais patológico, né, mais mal esfalseado de fato. Que é o que ele vai colocar na 191, ele faz até esquematizado aqui, né, ó. Vocês têm aí o PDF, né, então ele faz o esqueminha aqui, os tópicos, né, o falso self, o primeiro, né. O falso self substitui e parece ser a pessoa real, enquanto o self verdadeiro se encontra tão oculto que parece estar ausente. Aí o segundo, né, mais brando.
O falso self protege o self verdadeiro, que é reconhecido como um potencial, tendo permissão para desenvolver uma vida secreta. Então, no primeiro, nem se questiona a percepção de que existe uma coisa para além do falso self. Nesse segundo, já é percebido que tem alguma coisa ali, um lugar incomunicável, ainda esperando por algo que não está aparecendo, mas que está lá. Terceiro, o falso self tem uma preocupação principal, que é encontrar e sustentar condições de um ambiente, que permitirá que o self verdadeiro se estabeleça. O falso self é construído sobre identificações, copia os outros para proteger o self verdadeiro de falhas de reconhecimento. Então, no primeiro ali eu tenho um falso self absoluto, que a pessoa nem se dá conta disso, nem se questiona, né, sobre essa questão, é só o senso de futilidade. Num segundo já tem alguma coisa em potencial, tem algo em mim de autêntico, mas que eu não consigo colocar ainda, né, não é isso, mas tem alguma coisa que é percebido como autêntico, e por ter algo de autêntico numa estrutura inautêntica, causa um certo desconforto. No terceiro, eu tenho uma estrutura inautêntica, mas já tem algo de autêntico esperando o momento, as condições propícias, o cuidado ambiental, para que o verdadeiro possa aparecer. E aí o quarto tipo, que é o mais brando, o falso self, representa ter modos socialmente falando, apresentando ordinariamente qualidades adaptativas. É o saudável compromisso de civilidade social, que é visto como tal, com uma capacidade de poder prescindir-se da ação irrefletida e impulsiva. Este procedimento, concomitantemente, sustenta e implicitamente valida a existência de um self pessoal privativo particular, que é o falso self social, né? Para você também não sair aí dizendo por todos os lados tudo que você pensa, tudo que você acha com todo mundo. Então você tem uma certa, né, você se resguarda de alguma forma. Então veja que foi desde o primeiro, né, que é extremamente senso de futilidade, de artificialidade, de distanciamento, a pessoa nem se questiona. Quando você vai para o nível 2, né, ele não coloca em níveis assim, mas tenta fazer gradações. Nesse outro tipo então, que é o segundo, tem o falso self, mas tem a percepção de algo autêntico ali, mas que pelo menos causa uma interrogação. Você tem um terceiro ponto, né, que é aquele que causa uma interrogação, tem algo ali de autêntico, e esse autêntico espera a hora de aparecer, e tem o outro, né, que é o saudável, o mais saudável de todos, que é o falso self das relações sociais, né, de qualidades adaptativas. Então, que eu sei que aquilo não é a minha coisa mais autêntica, mas também eu estou usando ali porque é uma formalidade, eu preciso usar isso também de alguma forma. Não me sinto violado por fazer isso. Bom, esse texto aqui, você tem ele completo nesse livro aqui, O Ambiente e os Processos de Maturação, que eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp e vou mandar na página do Facebook, Saulo Dors Ferreira, Psi, eu vou colocar lá também o PDF. E aí você vai ter, ó, distorções do ego em termos de falso e verdadeiro self, que é de onde o Adam Phillips extrai essa sequência. Então eu vou comentar algumas coisas aqui, que ele vai dizer assim, ó, sobre a questão do falso self. Ele começa perguntando assim, como aparece o falso self? Qual é a função do falso self? Falso self. Por que o falso self é exagerado ou enfatizado em alguns casos? Por que algumas pessoas não desenvolvem o sistema do falso self? Quais são os equivalentes do falso self nas pessoas normais? O que é que existe que poderia ser denominado de self verdadeiro? Então até é interessante que você pode pensar até a totalidade da clínica por essa via, assim, né? O que eu quero dizer com isso? Em termos de psicodiagnóstico, não o diagnóstico psiquiátrico, o diagnóstico, sei lá, clássico, mas pensar assim, quando você escuta uma pessoa, escutar como é que está esse senso de autenticidade dela, né? Se tem uma coisa completamente artificial na sua frente, oca, que não consegue se dar conta de nada disso, se tem alguma coisa artificial na sua frente, nesse lugar que a pessoa ocupa, mas que tem algo ali que você começa a perceber de uma autenticidade que você vai precisar cavar para começar a pessoa a perceber aquilo, né? E claro, pensando no primeiro também, a pessoa que tem essa vida falseada, artificial, né, vai ser só através do cuidado, né? De um cuidado em que o analista ele possibilita com que o paciente faça as coisas no próprio tempo, né? Do próprio modo pessoal. Porque veja, a pessoa nem sabe que tem um modo pessoal de fazer. Porque ela chega na clínica, por conta da sua história, desse falso self número 1 aí, ela chega na clínica e
não percebe que ela pode agir a partir de um si mesmo, né? Porque ela sempre agiu de forma reativa ao semblante do outro, né, ao humor do outro. E chega na clínica que o analista vai oferecer essas condições, né, de sustentação no tempo e espaço, sem pressa alguma, e ela vai poder então começar a perceber que ela pode começar a agir a partir de um si mesmo. Isso pode demorar muito tempo, por isso que é uma clínica que não tem pressa. E quando ela começar a se dar conta de que ela pode agir a partir de um si mesmo, vamos imaginar uma superfície assim, ó, plana, que não tinha nenhum tipo de ruptura. Mas se em determinado momento, por conta do cuidado da análise, a pessoa percebe que pode agir a partir de si mesmo, você vai criar uma primeira ranhura naquela superfície e começa então a se dar conta de toda a questão artificial que tudo foi construído. Então, por isso que a gente for pensar clinicamente, essas personalidades, falso self predominante tipo 1, são pessoas que podem, sei lá, pode ser uma pessoa muito descolada, muito fazendo uma série de coisas, mas sempre respondendo, se submetendo completamente ao outro. E quando na clínica for oferecida a possibilidade dela agir a partir de um si mesmo, ela pode entrar num estado de pânico, né? Num estado de desespero, assim, como é que eu vou agir a partir de mim mesmo se tudo que eu construí sempre foi uma submissão e uma artificialidade? Tá? Construir as condições para que isso possa começar a aparecer, mas não significa assim, a pessoa vai sentir, finalmente eu posso agora ser eu mesmo. Pelo contrário, vai ser um pânico isso, né? Isso me lembra muito o texto que eu já comentei, O Medo do Colapso, que o Winnicott fala, então, desse cuidado que começa a acontecer e o paciente, então, começa a buscar na sua experiência, na sua história, né, as experiências de cuidado, e ele não encontra aquilo. Eu posso pensar numa mulher que engravida, tem um filho, sei lá e ela vai cuidar desse filho, precisa, né? Ela é mobilizada a cuidar, e quando ela vai ser mobilizada a cuidar e ouvir a necessidade do filho, ela vai precisar buscar as correspondências da própria experiência dela de ter recebido esse cuidado e essa possibilidade de agir a partir de si mesmo. E nessa hora ela não encontra isso. E aí entra no desespero, uma ameaça de caos, uma ameaça de colapso. Então a pessoa começa a ter a sensação de que vai ruir a qualquer momento, que vai ter um colapso das defesas, né? E aí o Winnicott vai mostrar que, na verdade, aquele colapso que parece que é um evento futuro, na verdade já aconteceu, né? Já aconteceu quando? Lá no passado, quando não foi possível agir a partir de um si mesmo. Então eu posso pensar na clínica desde essa forma, até aquele que já tem alguma estranheza ali, alguma coisa de, nessa minha inautenticidade, tem algo de autêntico aqui. Caminhar também para o paciente que já consegue dizer, ó, tem algo aqui, mas eu espero o momento certo para apresentar, então já tem uma possibilidade de um agir a partir de si mesmo, mas eu espero o momento certo. E tem o pessoal que usa o falso self de forma, né, nas interações e nas adaptações sociais. E aí nesse livro, então, no Ambiente dos Processos de Maturação, ele traz essa localização, né, ele faz esses questionamentos, ele coloca que muito do que ele pensa foi baseado nos pacientes mais graves, né, nos pacientes mais primitivos, como a gente costuma chamar. E aí ele traz uma parte aqui chamada assim, necessidades do ego e necessidades do id, que é um raciocínio que eu já trouxe em outros textos, mas é sempre bom voltar, né, na repetição. Acho que a gente vai ficando mais claro algumas coisas para pensar na consequência clínica e não só em abstrações teóricas. Então ele diz assim: na área que estou examinando, os instintos não estão ainda claramente definidos como internos ao lactente. Então lembre-se disso, né? Eu falei numa aula que eu disse assim, o que vem primeiro, o ego ou o id, né? Porque normalmente a gente pensa, vem o id, uma parte do id se modifica dando origem ao ego na relação com a realidade externa, que é o raciocínio freudiano. E o Winnicott vai trazer assim, por mais que o id venha antes em termos cronológicos, aquilo que não é experienciado pelo ego, vindo do id, não serve para nada, né? Então, por mais que tenha lá os instintos do id, mas ele só tem alguma importância para o indivíduo se o ego pode elaborar e experienciar esses instintos. E que inicialmente esses instintos não são nem claros, se estão dentro ou se estão fora, porque tem a questão, né, as 3 etapas, tarefas integrativas, integração, né, personalização,
A personalização, que é a membrana limitadora, vai ser criada, vai ser constituída. A possibilidade de pensar um dentro e um fora. Ali eu posso começar a pensar no instinto como uma coisa interna, mas no ponto que ele coloca assim, um instinto ou um trovão é tão não localizado, pode vir de um mesmo lugar, né? Para a experiência do bebê, do lactente, né, não tem um dentro e um fora. Isso pode ser, um instinto pode ser tão interno, né? Ou melhor, um instinto pode ser tão externo quanto um trovão pode ser interno, mas não tem essa noção de interno e externo. O ego do lactente está criando força e, como consequência, está a caminho de um estado em que as exigências do id serão sentidas como parte do self, não como ambientais. Então, aos poucos, né, nessa personalização, essas experiências instintivas vão sendo sentidas como fazendo parte do self, não como algo estranho ou fora do self. Quando esse desenvolvimento ocorre, a satisfação do id se torna um importante fortificante do ego, ou do self verdadeiro. Mas as excitações do id podem ser traumáticas, claro, né? Quando que a excitação do id é traumática? Quando o ego ainda não é capaz de incorporá-las. Então esse é o raciocínio, acho que básico, assim, para a gente sempre pensar na questão da importância do cuidado, né? A pessoa precisar se defender, inclusive, das experiências instintivas, né? As experiências instintivas serem ameaçatórias. Eu posso pensar nesse sentido, até a própria questão da teoria da sexualidade, né, de você escutar questões edípicas na clínica do seu paciente, mas as suas intervenções edípicas não têm funcionalidade, né, não conseguem promover alguma coisa, porque existe essa impossibilidade, porque falta ainda uma estrutura egóica mais fortificada para dar conta dessas coisas. Então, por isso que vai ficar sempre, acho que é sempre legal uma discussão de pensar a teoria que o Freud está propondo, né, o que ele propõe na teoria da sexualidade, mas também pensar no desenvolvimento emocional primitivo, como essas duas linhas andam em paralelo, né? E apesar de você escutar certas coisas de um momento lá da frente do desenvolvimento, né, não, pode ser que essas coisas, as suas intervenções não atinjam esse ponto, porque tem questões aqui dessa outra linha paralela que tem a ver com essa jornada do self, que ainda não puderam ter um tipo de fortificação, né, de constituição de algo verdadeiro de um si mesmo, que impede justamente de integrar essas experiências aqui. Então, como é que eu posso falar disso aqui de uma forma pessoal, autêntica, se eu não tive essa constituição? Então, por isso que o Winnicott até vai falar, nesse texto ele não fala tanto, mas naquele o uso de um objeto ele fala quantas interpretações eu fiz, mais para uma necessidade minha, mais para uma necessidade de pensar tal coisa, para mostrar não sei o quê, né? Então, até se a gente for pensar aqui, voltando agora para os tipos de falso self, o Winnicott coloca assim, que o caso de um paciente, ó, vou pegar uma parte que ele diz assim, ó, a mente e o falso self, que ele fala assim: um risco particular se origina da não rara ligação entre a abordagem intelectual e o falso self. Quando o falso self se torna organizado em um indivíduo que tem um grande potencial intelectual, há uma forte tendência para a mente se tornar o lugar do falso self. Olha que bacana. E nesse caso se desenvolve uma dissociação entre a atividade intelectual e a existência psicossomática. Lembrando que a questão intelectual e psicossomática tem que se fazer um conluio, tudo faz parte de uma coisa só. E nesse caso pode acontecer essa cisão, né? uma divisão dessas duas coisas. Aí ele diz assim, ó, quando ocorre esta dupla normalidade, o falso self é organizado para ocultar o self verdadeiro e uma tentativa por parte do indivíduo para resolver o problema pessoal pelo uso de um intelecto apurado resulta um quadro clínico peculiar, que muito facilmente engana. Ele está criticando alguns modelos aí que não perceberam isso. O mundo pode observar êxito acadêmico de alto grau e pode achar difícil acreditar no distúrbio do indivíduo em questão, que quanto mais é bem sucedido, mais se sente falso. Então aí tem uma pegadinha muito interessante para se repensar a clínica, não que a outra clínica esteja errada, freudiana, né? Não é isso, mas a gente precisa começar a ampliar algumas coisas. Porque ele está dizendo assim, imagine essas duas linhas paralelas que eu coloquei, né? A teoria da sexualidade aqui e a teoria de uma busca do self, o desenvolvimento emocional primitivo paralelo. Então a pessoa pode apresentar, obviamente, questões edípicas, né? Ou pelo menos traz uma narrativa edípica,
mas não consegue ainda dar conta desse conflito, desse núcleo, porque tem uma coisa ou outra acontecendo ali que precisa ser solucionada, precisa ser cuidado para a pessoa poder agir a partir dela mesma. Beleza, aí vai dizer assim, em muitos casos, a teoria, o analista, ele olha para a linha de cima, para essa linha contínua de cima aqui, não percebe a outra que está acontecendo em paralelo, e faz intervenções nessa aqui, sem levar em consideração o ambiente, né? Ser ambiente. Qual que é o problema disso? Ele fala, o risco muito grande é que isso aqui pode ser muito bem sucedido a linha de cima. Eu posso fazer intervenções do ponto de vista edípico, de relação entre três pessoas, né, de interdição de desejo, essas coisas todas. Pode ser que funcione? Pode, mas se não foi solucionado, né, se não foi trabalhado, se não foi sustentado esse momento anterior, isso aqui vai ser experienciado de forma alheia à pessoa. Aí a gente volta para o mesmo raciocínio do espelho, que assim, a pessoa traz essas questões dessa linha de baixo, mas o analista, ao invés de escutar essas questões e devolver essas questões e trabalhar nesse nível dessas questões, ele vai e fica escutando uma outra via, que é a via da teoria da sexualidade, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Vai funcionar? Vai funcionar. Mas vai funcionar dentro de um cenário que o Winnicott está colocando, que pode ser que um falso self se desenvolva para poder satisfazer essa necessidade de escuta específica do analista. Entende? Aí por isso que ele vai dizer assim, e esse falso self que se constitui, se constrói, pode ser que aconteça uma análise inteira só tratando esse falso self. Então se você retomar aquela aula que nós trabalhamos lá sobre a Margaret Little, que eu mandei o texto para vocês, que é a experiência de análise com Winnicott, ela fala que ela fez análise com 2 pessoas antes de Winnicott, 2 ou 3, não lembro agora. E que uma delas insistia nas intervenções edípicas e que para ela não funcionava. E para a psicanalista funcionava, era isso mesmo, tinha que ser. E aí então ela traz a experiência com o Winnicott, que ela entra assim, a paciente que se você faz uma leitura freudiana tem uma característica histérica muito clara. Mas para o Winnicott fala, mas antes de chegar na questão histérica, tem toda a questão anterior, de validação, né? De poder experienciar o estado tranquilo, não o estado turbulento do início da coisa. Então ele começa a atendê-la, ela regride, vai primeiro trabalhar a questão dessa linha, né? Essa linha do self que precisa então se sustentar no tempo e no espaço, ter seu gesto criativo, de se fortalecer de autenticidade, para então depois ela chegar nas questões edípicas, e é o que acontece na Margaret Little, depois ela chega em questões edípicas, e pode então utilizar uma psicanálise tradicional. Então veja que para o Winnicott, então, aí tem um ponto de discussão muito bacana, que você pode pegar um analista de outra abordagem e falar assim, besteira o que ele está dizendo, porque é pela via da neurose, e inclusive a própria dinâmica histérica vai fazer esse lugar dessa fragilidade, dessa coisa dissociado em alguns momentos, enfim. Mas então, assim, uma forma talvez ampliada de se pensar, ou pelo menos de levar em consideração, que tem essas 2 linhas paralelas acontecendo. Então aqui, né, nesse texto, então, ele vai dizer, então quanto mais bem sucedido esse falso self, que foi construído na análise, por exemplo, né, mais a sensação de falsidade para o próprio indivíduo. Vocês conseguem pensar nisso assim? Ó? Quanto mais dá certo as sessões, mais desanimada a pessoa fica na análise, porque assim, está se tratando, está se valorizando aquilo que é falso em mim, né? Então acho que é bacana de se pensar nesse sentido. O que mais temos aqui? Tem muita coisa importante, é um texto curto, mas com muitas ideias, né? Ele vai contar um pouco da origem, que tem tudo a ver com o que a gente já falou nas outras aulas, da questão do espelho, o uso de um objeto, a participação da mãe, que é outro ponto que ele coloca. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai dizer que ocultar o falso self tem uma função, que é ocultar o self verdadeiro, né? Que o self verdadeiro, claro, ele nunca se revela completamente, sempre é um setor. Se você pegar o texto, a comunicação e a falta de comunicação, levando ao estudo de certos opostos, que está aqui também, acho que capítulo 17, se eu não me engano, ele também vai por esse texto aqui, ó, a comunicação e a falta de comunicação, levando ao estudo de certos opostos. Ele vai falar muito dessa questão, assim, né, de o quanto tem sempre algo que não é revelado por completo, que é a questão desse self verdadeiro. Porque é um sentimento, é uma sensação de si mesmo autêntico. Então, como é que se mostra isso, né?
E aí então, deixa eu ver aqui. Ele vai falar alguma coisa. Tinha um momento que eu achei bacana, que ele diz assim. Aí, então, nessa parte da participação da mãe, ele vai trazer a ideia de mãe suficientemente boa, quando a mãe é suficientemente boa, quando a mãe não é suficientemente boa. E ele tira um peso, ele fala assim, olha, na grandíssima maioria das vezes, né, a mãe consegue fazer isso naturalmente. É quando alguma coisa aconteceu com essa mãe que ela não consegue estar lá dessa forma suficientemente boa. Beleza. Aí, que outro ponto que ele coloca? Olha, essa parte que eu falei diz assim, ó, não se pode aceitar nenhuma teoria que não concorde com o fato de que as mães sempre desempenharam esta tarefa essencialmente e suficientemente bem, né? Essas mães sempre fazem isso, em geral. Agora quer viver. Que aqui ele vai trazer o caso, agora eu não tô achando. Ah, ele diz assim, achei sim. É bem no finalzinho, assim, que ele vai dizer, e por isso que aquelas coisas que eu já comentei em outros vídeos, assim, aquele analista que chega e fica, pode confiar em mim, aqui você é muito bem recebido, aqui você está, é muito importante o que você me diz. Toda essa coisa, essa formalidade, o paciente saca que é falso, né? Que é falso, assim, o que é mera, muitas vezes, assim, artificial, né? Assim, se de fato ali tem um lugar para isso, de aceitação, de acolhimento, você não precisa falar isso, né? Isso está no cuidado, isso está na sustentação, isso está no que você fala. É nada mais artificial com isso. Acho que se a gente for pegar, assim, toda pessoa, acho que perigosa, que causa mal para o outro, geralmente usa a expressão, pode confiar em mim, né? Fique tranquila que eu não tenho perigo comigo. E, né? Para que falar isso se de fato é isso? Aí ele diz assim, ó, para finalizar esse raciocínio, que ele vai trazer um paciente que teve muita análise inútil na base de um falso self, esse raciocínio que eu trouxe agora, o falso self que foi analisado, cooperando vigorosamente com um analista que pensava ser aquele seu self integral, me disse, ó que legal isso aqui. A única vez que senti esperança foi quando você me disse não ver esperança e continuou com a análise. Entende? Então, para esse cara, o momento mais autêntico de uma análise foi o dia que o Winnicott disse assim, eu não tenho esperança, né? Não vejo esperança no seu caso. E mesmo assim, né, o Winnicott continua atendendo essa pessoa. Então, nada mais autêntico do que isso, né? Nada mais verdadeiro do que isso, e não promessas que um analista faz. Então, assim, eu indico a leitura desse texto. Esse texto finaliza o capítulo A Gênese da Realidade, que a gente está trabalhando, e agora a gente caminha para a finalização do curso com o capítulo O Jogo da Interpretação. Então, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.